O sonho do bilionário, uma jornada pelo Brasil. Ricardo, um milionário paulista, vivia em uma bolha de luxo. Comprava carros que valiam mais do que um apartamento, frequentava festas em mansões de celebratim milhões e tinha o mundo a seus pés. Mas em um dia ensolarado qualquer, enquanto passeava pelo centro da cidade, algo mudou. Ele viu Ana, uma mulher negra forte com um olhar que carregava histórias. Ela estava sentada na calçada, rodeada por um grupo de pessoas que sorriam apesar das circunstâncias. A vida na rua não a tinha derrubado, ao contrário, a tornara uma guerreira. Ricardo parou, intrigado. Nas suas festas, as pessoas se preocupavam mais em exibir marcas e status do que em conhecer o próximo. Ana, por outro lado, parecia ter um brilho que não dependia de marcas. Ele se aproximou e em poucos minutos encontrou-se conversando e rindo. Era como se o tempo tivesse parado. O contraste era absurdo, ela cercada por peças de roupa gastas e um cobertor como sofá. Ele vestido em um terno de grife, rodeado de quem só pensava em dinheiro. O que começou como uma curiosidade se transformou em um apego profundo. Ricardo estava se apaixonando, o coração pulsava rápido, e em um momento de impulso, diante de uma multidão em uma gala beneficente, ele anunciou: "Vou me casar com Ana." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhares de horror e perplexidade dos convidados cortaram o ar. Eles não podiam acreditar. A elite não encarava relacionamentos fora de seu círculo. Aquilo era um escândalo. Ana estava paralisada. Seu mundo cotidiano de lutas e sobrevivência se tornava famoso do dia para a noite. Ela queria amor, mas o que vinha junto eram olhares hostis e vozes sussurradas. Naquele momento, Ricardo percebeu que havia mais em jogo do que apenas seu amor. Sua vida, tão cheia de ostentação, agora estava cheia de desafios que ele mal entendia. Entre o brilho das luzes e a escuridão dos preconceitos, sua alma estava em conflito. Ele queria lutar pelo que sentia, mas sabia que isso significava entrar em um território perigoso. Enquanto Ana tentava se adaptar à fama forçada, um antigo rival de Ricardo, o amargo Felipe, não estava disposto a deixar a felicidade do bilionário passar em branco. Com ciúmes latentes, começou a espalhar rumores e expor segredos obscuros do passado de Ana. A sua verdade era mais complicada do que todos imaginavam. O amor que florescia agora era ameaçado por fantasmas. Ricardo se via numa tempestade. O que era amor agora fazia seu coração pular, mas também trazia o peso da dúvida. Ele não poderia deixar Ana, mas a vida na sua bolha de ouro poderia sufocá-la. Para Ana, a escolha era ainda mais pesada. Se aceitasse essa vida luxuosa, o que aconteceria com sua identidade? As balanças do amor e do status estavam em constante oscilação. Enquanto a tensão aumentava, a cidade seguia sua rotina indiferente, como se nada estivesse acontecendo. O que viria a seguir, a força do amor seria suficiente para enfrentar os ventos frios do preconceito e da traição. A dúvida pairava no ar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença, vamos interagir. Enquanto a tensão aumentava, a cidade seguia sua rotina indiferente, como se nada estivesse acontecendo. Ricardo e Ana estavam no meio da tempestade emocional que se formava ao redor deles, e foi então que o inesperado aconteceu. Em meio à gala, uma figura familiar surgiu, cortando a multidão. Era a mãe de Ana, que ela não via há anos e que acreditava estar fora do país. Seu rosto estava pálido e os olhos cheios de lágrimas. Ana. Ela gritou, o som da sua voz ecoando nas paredes da mansão. O tempo parecia parar. Todos se viraram, olhos arregalados, sussurros começaram a se espalhar. O que a mãe de Ana estava fazendo ali? A mulher avançou, pálida como um fantasma, e a expressão em seu rosto contava uma história. Ricardo ficou em choque. O coração disparado, ele os observou se abraçando, o que parecia um reencontro de dor e amor. Ana estava paralisada, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas havia algo mais na expressão dela. Medo. Ele tentou se aproximar, mas a cena era intensa demais. Ana, eu fiz algo que não queria, a mãe de Ana disse, a voz baixa e trêmula. Você precisa saber a verdade. Eles não são quem você pensa que são. Quem não são, o que você quer dizer? Ana perguntou, a voz cheia de angústia. Ricardo sentiu um nó na garganta. A sala inteira estava em suspense. Ele podia ouvir os murmúrios dos convidados atrás de si, a curiosidade virando um veneno.
E então, com um tremor nos lábios, a mãe de Ana soltou a bomba. O pai do Ricardo, ele sabe da sua origem, ele sempre soube. Os olhos de Ana se arregalaram, enquanto o muro que separava os dois mundos começava a desmoronar. O quê? O que você está dizendo? A incredulidade tomou conta dela. Ricardo sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele conhecia seu pai, todos conheciam. Um homem poderoso, respeitado, mas a ideia de que pudesse haver uma conexão com Ana o deixou boquiaberto. Ele nunca havia suspeitado, porque sua família nunca havia mencionado. Eles são da mesma família, Ana. Sinto muito, eu tentei proteger você, mas não consegui. Agora tudo vem à tona, a mãe de Ana disse com a voz carregada de dor. Os olhares se voltaram para Ricardo e o ambiente tornou-se pesado. Ele sabia que desde o início havia algo mágico entre eles, mas agora as sombras do passado estavam ameaçando tudo. O choque criava um burburinho na sala, cada um tentando processar o que tinha acabado de ouvir. A confusão se instalou. O que isso significava para eles? Ricardo olhou para Ana, os olhos dela cheios de lágrimas, uma mistura de amor, raiva e desespero. Ela ficou em pé, balançando a cabeça, tentando aceitar a revelação. Então é isso. O meu amor pelo Ricardo é apenas uma história escrita nas estrelas para se transformar em tragédia. Ricardo não sabia o que fazer. O mundo ao seu redor desmoronava e a única coisa que fazia sentido era que ele queria manter Ana em sua vida. Mas a verdade agora parecia um fardo insuportável. Os flashes de câmeras começaram a disparar. A elite, atraída pelo caos, capturava cada momento, cada lágrima. A vida de ambos estava prestes a ser exposta a um nível que eles não podiam imaginar. O silêncio pesado foi quebrado por murmúrios e vozes baixas. Isso não pode ser verdade. O que iria acontecer agora? A verdade revelada os separaria. O amor que parecia tão forte sobreviveria a esse desastre. O desespero pairava no ar e a legião de olhares curiosos aguardava o próximo ato desse drama explosivo. O silêncio pesado foi quebrado por murmúrios e vozes baixas. Isso não pode ser verdade. Ricardo olhava para Ana, que parecia desmoronar em pedaços. Não havia palavras que pudessem salvar aquele momento. Todos os rostos na sala estavam paralisados, sem saber como agir. Era como se o tempo estivesse em câmera lenta. E de repente um grito cortou o ar. Ana, não! Você não pode acreditar nela! Bradou uma voz conhecida. Era Felipe, o rival de Ricardo, que havia saído do canto escuro da sala como uma sombra. Ele avançou, os olhos arregalados, um sorriso sádico estampado no rosto. A verdade vem à tona, não é, Ana? Agora você sabe que sempre foi um projeto da elite. O clima pesou. Ricardo engoliu em seco, enquanto Ana olhava de Felipe para a mãe, confusa e assustada. Não só a verdade a impactava, mas também a crítica descarada que Felipe estava fazendo. O que ele queria? Destruir tudo. A tensão na sala subia como um vulcão prestes a entrar em erupção. Isso não faz sentido. Ana sussurrou, sua voz fraquejando. Você está apenas tentando me intimidar, Felipe. A raiva e a dor se misturaram em seu olhar, mas ele não estava triste, estava mais animado do que nunca. Intimidar? Não, minha querida, estou apenas expondo a podridão da elite à luz. Você acha mesmo que eles se preocupam com você? Ricardo é só um brinquedo para eles. E você, ele fez uma pausa, como se a revelação pudesse ser mais impactante ainda. Você é só uma peça de xadrez em um jogo que você nem entende. Nesse instante, algo mudou. Ana olhou de novo para Ricardo, buscando um abrigo em seu olhar, mas ele parecia perdido, uma tempestade de emoções em seu rosto. O que se passava em sua mente? Seria que a verdade sobre suas origens afetava o amor que sentia? O ar encheu-se de um medo palpável. Então, como um relâmpago, um novo tumulto tomou conta da gala. Uma explosão estrondosa ecoou a partir da entrada. As portas grandes da mansão se abriram com violência e um grupo de homens mascarados entrou. O pânico tomou conta. As pessoas gritavam, tentando se esconder ou correr. No meio do caos, um deles foi direto em direção a Ricardo, apontando um revólver ameaçadoramente. É hora de pagar. Gritou o homem e a sala tornou-se um lugar de terror. Ana gritou enquanto os convidados se espalhavam, cada um tentando preservar sua segurança. O que estava acontecendo? Quem eram aquelas pessoas? E por que Ricardo era o alvo? Salve-se, Ricardo! Ana gritou, o coração na boca. Ela não sabia se ele era o homem que pensava que era ou um mero fantoche nas mãos de uma engrenagem muito maior. Ricardo, tomado pela adrenalina, desviou da linha de tiro, levando Ana para longe. O caos reinava, mas algo dentro dele dizia que aquele era o verdadeiro teste do amor deles. Ele precisava protegê-la. A cena era surreal. O clima de festa se transformou em um filme de ação e cada segundo parecia uma eternidade. Ana segurava a mão de Ricardo e ele podia sentir o tremor dela.
O que tudo aquilo significava? Ele se virou encarando-a, os olhos dela refletindo uma mistura de medo e determinação. Eu não vou deixar você. Ele gritou acima da confusão, mas o que realmente passava por sua mente era: mas e agora? O que mais está por vir? A verdade estava se revelando, mas novas sombras surgiam, e o amor que parecia inabalável agora pulsava sob o peso de segredos e perigos. O mundo deles estava desmoronando, e a única coisa clara era que nada poderia ser como antes, que reviravolta estava esperando por eles na saída daquele pesadelo. Enquanto a cena de caos se desenrolava ao redor deles, Ricardo puxou Ana para mais perto, protegendo-a com seu corpo. O barulho do pânico crescia. Gritos, passos apressados e o estalo de uma arma soavam como um 13 de horror. Ana respirava rápido, o rosto branco como papel. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz tremulando. O homem mascarado avançava, os olhos frios fixos em Ricardo. Chegou a hora de você pagar pelo que fez. A raiva na voz dele era palpável. Ricardo olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava colapsando em desespero. Ele não sabia o que o homem queria, mas sentia que o alvo não era apenas sua vida, mas também o amor de Ana. Ana, precisamos sair daqui! Ricardo gritou, puxando-a pela mão enquanto eles tentavam se afastar do homem armada. Mas em meio ao tumulto, um rugido de motor anunciou a entrada de mais um grupo, desta vez em motos. Ele se perguntou se era ajuda ou uma nova ameaça. O caos havia se transformado em uma batalha. A multidão corria, algumas pessoas se jogavam ao chão, outras até tentavam se esconder atrás de mobílias luxuosas. Agora não. Gritou uma voz e todos viraram-se, paralisados. O que deveria ser uma festa de gala havia virado um verdadeiro filme de ação. Ana então, contra todas as probabilidades, olhou para Ricardo e disse: e se isso tudo for parte de um plano? E se tudo isso for encenação? Ela parecia confusa, mas havia uma determinação relampejante em seu olhar. Ricardo ficou atordoado. O que você está dizendo não faz sentido. É a única coisa que explica tudo isso. Lembra-se das palavras da minha mãe, que eles não eram quem pensávamos. A mente de Ana trabalhava rapidamente. As coisas nunca fazem sentido, mas e se eles quiserem nos afastar? O que se você for uma peça em um jogo maior? Os murmúrios da multidão aumentavam. A tensão estava nas nuvens. Naquele instante, uma mulher apareceu no centro da sala, cortando a confusão como uma feca. Era uma figura familiar, mas a distância parecia estranha. Ao se aproximar, o olhar de Ricardo se iluminou. Era Clara, sua irmã, mas algo estava diferente. A expressão dela era gelada, distante. Ana. Clara gritou, como se o caos ao redor não fosse suficiente para distraí-la. Você precisa saber a verdade. O olhar dela passou de Ricardo para Ana e então para o homem mascarado. De novo, você. O mascarado respondeu, rindo com desdém. Ele olhou para os dois, divertindo-se com a confusão. A peça-chave finalmente chegou. Ricardo sentiu o coração acelerar, mas a confusão só crescia. O que estava acontecendo? Clara não estava do seu lado. O olhar dela, antes afetivo, agora estava carregado de algo que ele não conseguia decifrar. Clara, o que você está fazendo aqui? Eu não posso deixar você se envolver demais, Ricardo, disse Clara, a voz embargada. Eles estão jogando um jogo que você não entende. Tudo isso em torno de você é a verdade sobre nosso pai e a herança que ele deixou. Ana trocou olhares com Ricardo, apreensiva. Que herança? O que quer dizer com isso? Eles são os verdadeiros herdeiros desse conflito. Tudo que você viveu, Ricardo, está entrelaçado com a história da minha família e da sua e do que nosso pai fez. Clara revelou e as palavras dela explodiram como um foguete em meio à tensão. O homem mascarado riu mais alto, como se aquilo já estivesse tudo planejado, e não a saída. Agora que vocês sabem, não há como voltar atrás. Ana olhou para Ricardo, o coração batendo mais rápido. Era tudo uma armadilha. O amor deles não era nada mais do que uma parte de um grande jogo. A verdade apunhalava tanto a segurança que eles haviam construído quanto a opressão ao ambiente ao seu redor. O ar estava carregado de tensão e nada parecia real. Um grito cortou o ar, interrompendo o turbilhão de pensamentos. Ricardo se virou e o olhar de Ana refletia a mesma perplexidade que ele sentia. E agora, o que fazer? O que toda aquela história significava para eles? Enquanto o mascarado se aproximava com um sorriso venenoso, a única certeza que restou foi que seus mundos estavam prestes a colidir de uma maneira que eles nunca imaginaram. Enquanto a cena de caos se desenrolava ao redor deles, Ricardo puxou Ana para mais perto, protegendo-a com seu corpo. O barulho do pânico crescia. Gritos, passos apressados e o estalo de uma arma soavam como um terror vivo. Ana respirava rápido, o rosto pálido. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz trêmula.
O homem mascarado avançava, os olhos frios fixos em Ricardo. Chegou a hora de você pagar pelo que fez. A raiva na voz dele era como um chute no estômago de Ricardo. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava colapsando em desespero. O alvo não era apenas sua vida, era também o amor de Ana. Ana, precisamos sair daqui. Ricardo gritou, puxando-a pela mão enquanto tentavam se afastar do homem armado. O tumulto era incrível, a festa se transformara em um filme de ação. Mas em meio ao pânico, uma ideia começou a nascer no fundo da mente de Ana. O que se tudo isso fosse uma encenação? Ana, o que você está dizendo não faz sentido. Ricardo estava confuso e apavorado ao mesmo tempo. É a única coisa que explica tudo isso, Ana insistiu, o olhar dela firme. As palavras da minha mãe, que eles não eram quem pensávamos, e se isso for parte de um plano. Um jogo em que somos peças. Ricardo nunca tinha visto Ana assim, tão focada e determinada. Como você pode pensar isso agora? Ele questionou, mas uma semente de dúvida começou a germinar. Então, como se fosse uma cena distorcida de um filme, Clara apareceu no meio daquela confusão, cortando a multidão. Ela estava pálida e parecia fora de controle. Ana. A voz dela ecoou, carregada de urgência. A tensão na sala aumentava com cada palavra que saía de sua boca. Você precisa saber a verdade. O olhar dela pulava entre Ricardo e o homem mascarado. Aonde você estava, Clara? Ricardo perguntou, a voz cheia de incredulidade. O que está acontecendo? As palavras de Clara cortaram como uma faca. Eles estão jogando um jogo muito maior do que você imagina, Ricardo. É sobre a herança, o que nosso pai deixou. Ana olhou para ele e o coração acelera. Que herança? O que você quer dizer com isso? O homem mascarado riu, seus olhos brilhando com malícia. Há mais uma peça se juntando ao tabuleiro, não é? Agora que todos estão juntos, a verdade vai doer. Ricardo sentiu um frio na barriga. As coisas estavam se complicando. O homem mascarado continuava se aproximando e sentia que tudo ia desmoronar. Clara, o que você sabe? Eu não posso. A voz de Clara hesitou, mas então, como uma água que rompeu uma represa, ela prosseguiu. O nosso pai, ele mentiu para todos nós. A herança é mais do que dinheiro. Envolve segredos que vão além de nossa compreensão. E a verdade é que você não é o que pensa que é, Ricardo. O mundo à sua volta silenciou, todos os olhares estavam fixos nele. O quê? O que você está dizendo? A confusão tomou conta dele, como assim? O que mais havia por trás do seu próprio nome e história? A sua família é vinculada à história de Ana. Todos nós temos um passado entrelaçado. Clara falou, a voz tensa. O homem mascarado aplaudiu sarcasticamente, como se aquilo fosse a melhor parte do espetáculo. Isso mesmo, meninos e meninas. Todos são parte do mesmo bordel de mentiras. Há muito mais do que dinheiro em jogo aqui. Ana olhou de volta para Ricardo, o pânico estampado em seu rosto. O que isso significava? O amor deles ainda era real ou era só uma construção na trama distorcida de seus ancestrais? A sala, antes cheia de convidados, agora era um campo de batalha emocional. Ricardo, por favor. Ana sussurrou, mas suas palavras foram cortadas por um estrondo repentino. As portas da mansão se abriram violentamente e um grupo de homens mascarados entrou, trazendo nova onda de terror. O caos estourou novamente e Ana se virou para Ricardo, os olhos dela cheios de necessidade. Agora você vai entender o que realmente está em jogo, disse o homem mascarado, a voz cheia de satisfação. Ricardo implorou com o olhar para que Ana não acreditasse nele, mas a situação estava além do controle. A verdade estava custando tudo o que eles sabiam, o que mais viria à tona. O que tudo aquilo significava para eles, para o amor que lutavam para preservar. As chamas de um novo labirinto de segredos estavam prestes a queimar tudo ao redor. E ao olhar para Ana, Ricardo sabia que, independentemente do que acontecesse, nada seria como antes, que reviravoltas aguardavam no escuro. Enquanto a cena de caos se desenrolava ao redor deles, Ricardo puxou Ana para mais perto, protegendo-a com seu corpo. O barulho do pânico crescia. Gritos, passos apressados e o estalo de uma arma soavam como um terror vivo. Ana respirava rápido, o rosto pálido. O que está acontecendo? Ela gritou, a voz trêmula. O homem mascarado avançava, os olhos frios fixos em Ricardo. Chegou a hora de você pagar pelo que fez. A raiva na voz dele era como um chute no estômago de Ricardo. Ele olhou ao redor, tentando encontrar uma saída, mas a sala estava colapsando em desespero. O alvo não era apenas sua vida, era também o amor de Ana. Ana, precisamos sair daqui! Ricardo gritou, puxando-a pela mão enquanto tentavam se afastar do homem armado. O tumulto era incrível. A festa se transformara em um filme de ação, mas em meio ao pânico, uma ideia começou a nascer no fundo da mente de Ana. O que se tudo isso fosse uma encenação? Ana, o que você está dizendo?
Não faz sentido. Ricardo estava confuso e apavorado ao mesmo tempo. É a única coisa que explica tudo isso. Ana insistiu, o olhar dela firme. As palavras da minha mãe. Que eles não eram quem pensávamos, e se isso for parte de um plano. Um jogo em que somos peças. Ricardo nunca tinha visto Ana assim, tão focada e determinada. Como você pode pensar isso agora? Ele questionou, mas uma semente de dúvida começou a germinar. Então, como se fosse uma cena distorcida de um filme, Clara apareceu no meio daquela confusão, cortando a multidão. Ela estava pálida e parecia fora de controle. Ana. A voz dela ecoou, carregada de urgência. A tensão na sala aumentava com cada palavra que saía de sua boca. Você precisa saber a verdade. O olhar dela pulava entre Ricardo e o homem mascarado. Aonde você estava, Clara? Ricardo perguntou, a voz cheia de incredulidade. O que está acontecendo? As palavras de Clara cortaram como uma faca. Eles estão jogando um jogo muito maior do que você imagina, Ricardo. É sobre a herança, o que nosso pai deixou. Ana olhou para ele, o coração acelerado. Que herança? O que você quer dizer com isso? O homem mascarado riu, seus olhos brilhando com malícia. Há mais uma peça se juntando ao tabuleiro, não é? Agora que todos estão juntos, a verdade vai doer. Ricardo sentiu um frio na barriga. As coisas estavam se complicando. O homem mascarado continuava se aproximando e sentia que tudo ia desmoronar. Clara, o que você sabe? Eu não posso. A voz de Clara hesitou, mas então, como uma água que rompeu uma represa, ela prosseguiu. O nosso pai, ele mentiu para todos nós. A herança é mais do que dinheiro. Envolve segredos que vão além de nossa compreensão. E a verdade é que você não é o que pensa que é Ricardo. Nesse momento, uma explosão irrompeu pela sala, caindo como um raio em um céu limpo. As janelas tremiam e os convidados gritaram em uníssono, enquanto pedaços de vidro voavam em todas as direções. O caos virou um verdadeiro inferno, mas no meio daquela confusão, algo mais chocante aconteceu. O homem mascarado caiu para trás, atingido. Mas não por alguém do lado de fora, e sim por ninguém menos que Felipe. Seu rosto estava ironicamente calmo, enquanto o homem flambava em seu último suspiro, e foi aí que tudo mudou. Felipe, o rival que sempre estivera à sombra de Ricardo, agora tinha controle da situação. É hora de revelar a verdade, disse, olhando para todos como se tivesse se tornado o maestro de um espetáculo sinistro. A sala parou, todos fixaram os olhos em Felipe. Débora, a mulher a quem Ricardo nunca deu muita atenção, apareceu ao seu lado. A gravidade do que estava acontecendo pareceu sugar o ar do ambiente. Não é só sobre amor, criação ou status. É sobre o legado que todos nós carregamos. E parece que chegou o momento de reconciliarmos todas essas partes. A revelação deixou Ricardo em choque. Espere, você está envolvido nisso? A dúvida apertava seu peito, mas Felipe apenas sorriu. Ah, Ricardo, você não sabe. Nossa família está entrelaçada de uma maneira que você nunca imaginou. Ana piscou, a mão de Ricardo tremia. Um novo terror a envolvia. O que você quer dizer com isso? Sim, querido, a verdade é devastadora. A sua origem e a minha. Estamos mais conectados do que você imaginou. E esse amor que você sente, talvez, seja o que você nunca deveria ter, o que você nunca pode ter. O olhar de Felipe era um veneno que se espalhava pelo ar. As palavras ressoaram nuas no silêncio carregado. O abalo causado pela explosão se misturou à turbulência emocional. Ana já não sabia se o que sentia por Ricardo era amor ou uma peça de um grande quebra-cabeça distorcido. Uma pergunta pairava no ar. Eles eram realmente feitos um para o outro ou apenas marionetes de um destino cruel? As revelações continuavam a chacoalhar os alicerces do que conheciam. Enquanto um novo mistério se desenvolvia, a única certeza era que suas vidas jamais seriam as mesmas, que mais segredos ainda estavam escondidos nas sombras. Como a verdade, tão esperada, poderia ser tão devastadora. Enquanto a sala estava repleta de tensão, pairava um silêncio pesado. A revelação de Clara ecoava como uma bomba. Todos olhavam para Ricardo, enquanto o som da explosão ainda reverberava nos ouvidos. O homem mascarado estava caído, mas a verdadeira luta agora era emocional. A sua origem e a minha. Estamos mais conectados do que você imaginou, Felipe disse, seu sorriso sardônico iluminando a escuridão. As palavras dele reverberaram como um trovão no peito de Ricardo. Ana sentia o pânico se alastrando. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia de indignação e medo. Ela estava à beira de um colapso, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Felipe se virou, um brilho divertido nos olhos. Vocês dois são protagonistas de uma peça que nem mesmo conseguem compreender. O amor, o amor, tira a razão de qualquer um. Ele olhou para Ricardo com uma mistura de desprezo e diversão.
Você achou mesmo que poderia escapar da verdade? A verdade que nossos pais esconderam por décadas. Os murmúrios na sala aumentaram, todos presenciando a conversa. Isso não faz sentido. Gritou uma voz perdida entre os convidados. Clara, quase em desespero, interrompeu Felipe. Chega, você não pode brincar assim com nós. Mas Felipe não se deixou abalar. A verdade é que, quando a herança de nosso pai foi revelada, muitos souberam que existia um legado entre nossas famílias. Uma rivalidade construída em cima de segredos e traições. E adivinha, vocês dois são a chave para isso. Ana e Ricardo trocaram olhares perplexos, a incredulidade estampada em seus rostos. O que ele estava dizendo? Como eles podiam ser a chave de algo tão sombrio? Não, não é possível. Ricardo balbuciou, o aperto em seu coração só aumentava. Ele não tinha ideia do que Felipe poderia ter em mente. E foi então que, no meio da confusão, um segundo tiro ecoou. O homem mascarado que estava caído no chão agora se levantou, revelando que o tiro não o havia atingido. Ele estava seguro, mas parecera paralisado pela surpresa. Ele começou a se mover lentamente, enquanto o que parecia um velho riso maligno escapava de seus lábios. Agora a diversão começa, gritou ele, enquanto homens armados entravam pela porta de trás. A sala se tornou um campo de batalha. Os convidados gritavam e corriam, enquanto a verdadeira face do terror se revelava. O homem mascarado não era apenas um agente do caos, ele era uma marionete de uma força muito maior. Ricardo sentiu seu mundo desabar. O nó na garganta era insuportável. Ana, precisamos sair daqui, ele gritou, agarrando a mão dela, puxando em direção a uma saída. Mas antes que pudessem correr, Felipe bloqueou o caminho. Ah, mas vocês acham mesmo que podem fugir? O jogo apenas começou, ele se divertia com a dor deles. E a verdadeira revelação está prestes a acontecer, porque, na verdade, o que todos pensavam que era amor pode ser algo bem diferente. Um novo grito rasgou o ar. Ana, cuidado. Outra figura surgiu, mais rápida que uma sombra, e num movimento ágil socou Felipe. O impacto fez o rival cambalear, mas o verdadeiro choque foi quando as máscaras caíram. A pessoa que atacou era ninguém menos que a mãe de Ana. Como você pôde? A mulher gritou, seus olhos cheios de fervor. Eu não deixarei que você destrua o amor dela. Você está jogando com fogo. Ricardo ficou em choque. O que isso significava? A revelação de que não apenas a sua vida, mas também a vida de Ana estava entrelaçada em um jogo de poder e vingança, fez seu coração parar. Ana, eu não sei mais o que acreditar. Ricardo disse, o desespero se alastrando como fumaça ao vento. Ele queria proteger Ana, mas tudo ao redor estava desmoronando. A mãe de Ana olhou para os dois, respiração ofegante. A verdade é dolorosa, mas necessária. Se vocês querem saber quem realmente são, terão que enfrentar isso juntos. Enquanto os tiros faziam eco pela sala, Ana segurou a mão de Ricardo com mais força. Eles estavam no meio de uma tempestade e a única coisa que podiam fazer era permanecer juntos. Mas à medida que novos segredos e traições eram revelados, tanto do passado quanto do presente, a grande pergunta pairava no ar. Eles ainda podiam confiar um no outro. O caos continuava, mas dentro do turbilhão de emoções, uma nova centelha de esperança começava a surgir. O que mais eles iriam descobrir sobre suas vidas? E, acima de tudo, conseguiriam enfrentar os terríveis segredos que estavam prestes a sair à tona. Enquanto a sala estava repleta de tensão, pairava um silêncio pesado. A revelação de Clara ecoava como uma bomba. Todos olhavam para Ricardo, enquanto o som da explosão ainda reverberava nos ouvidos. O homem mascarado estava caído, mas a verdadeira luta agora era emocional. A sua origem e a minha estamos mais conectados do que você imaginou, Felipe disse, seu sorriso sardônico iluminando a escuridão. As palavras dele reverberaram como um trovão no peito de Ricardo. Ana sentia o pânico se alastrando. O que você quer dizer com isso? A voz dela tremia de indignação e medo. Ela estava à beira de um colapso, sentindo que o chão estava se desfazendo sob seus pés. Felipe se virou, um brilho divertido nos olhos. Vocês dois são protagonistas de uma peça que nem mesmo conseguem compreender. O amor, o amor, tira a razão de qualquer um. Ele olhou para Ricardo com uma mistura de desprezo e diversão. Você achou mesmo que poderia escapar da verdade? A verdade que nossos pais esconderam por décadas. Os murmúrios na sala aumentaram, todos presenciando a conversa. Isso não faz sentido. Gritou uma voz perdida entre os convidados. Clara, quase em desespero, interrompeu Felipe. Chega, você não pode brincar assim com nós. Mas Felipe não se deixou abalar. A verdade é que quando a herança de nosso pai foi revelada, muitos souberam que existia um legado entre nossas famílias. Uma rivalidade construída em cima de segredos e traições. E adivinha, vocês dois são a chave para isso. Ana e Ricardo trocaram olhares perplexos, a incredulidade estampada em seus rostos.
O que ele estava dizendo? Como eles podiam ser a chave de algo tão sombrio? Não, não é possível. Ricardo balbuciou, o aperto em seu coração só aumentava. Ele não tinha ideia do que Felipe poderia ter em mente. E foi então que, no meio da confusão, um segundo tiro ecoou. O homem mascarado, que estava caído no chão agora, se levantou, revelando que o tiro não o havia atingido. Ele estava seguro, mas parecera paralisado pela surpresa. Ele começou a se mover lentamente, enquanto o que parecia um velho riso maligno escapava de seus lábios. "Agora a diversão começa!" gritou ele, enquanto homens armados entravam pela porta de trás. A sala se tornou um campo de batalha. Os convidados gritavam e corriam, enquanto a verdadeira face do terror se revelava. O homem mascarado não era apenas um agente do caos. Ele era uma marionete de uma força muito maior. Ricardo sentiu seu mundo desabar. O nó na garganta era insuportável. "Ana, precisamos sair daqui." Ele gritou, agarrando a mão dela, puxando-a em direção a uma saída. Mas antes que pudessem correr, Felipe bloqueou o caminho. "Ah, mas vocês acham mesmo que podem fugir? O jogo apenas começou." Ele se divertia com a dor deles. E a verdadeira revelação está prestes a acontecer. Porque, na verdade, o que todos pensavam que era amor pode ser algo bem diferente. Um novo grito rasgou o ar. "Ana, cuidado!" Outra figura surgiu mais rápida que uma sombra e, num movimento ágil, socou Felipe. O impacto fez o rival cambalear, mas o verdadeiro choque foi quando as máscaras caíram. A pessoa que atacou era ninguém menos que a mãe de Ana. "Como você pôde?" A mulher gritou, seus olhos cheios de fervor. "Eu não deixarei que você destrua o amor dela. Você está jogando com fogo." Ricardo ficou em choque. O que isso significava? A revelação de que não apenas a sua vida, mas também a vida de Ana estava entrelaçada em um jogo de poder e vingança, fez seu coração parar. "Ana, eu não sei mais o que acreditar." Ricardo disse, o desespero se alastrando como fumaça ao vento. Ele queria proteger Ana, mas tudo ao redor estava desmoronando. A mãe de Ana olhou para os dois, respiração ofegante. "A verdade é dolorosa, mas necessária. Se vocês querem saber quem realmente são, terão que enfrentar isso juntos." Enquanto os tiros faziam eco pela sala, Ana segurou a mão de Ricardo com mais força. Eles estavam no meio de uma tempestade e a única coisa que podiam fazer era permanecer juntos. Mas à medida que novos segredos e traições eram revelados, tanto do passado quanto do presente, a grande pergunta pairava no ar. Eles ainda podiam confiar um no outro, e então, no meio daquele caos, uma terceira figura emergiu da multidão. Era um homem de terno escuro. Ele não estava armado, mas carregava um ar de autoridade. Ele gritou com firmeza: "Chega! O que estão fazendo aqui? Vocês dois não sabem o que estão se envolvendo." Ricardo olhou para ele perplexo. "Quem é você para interromper?" Ao ouvir a voz familiar, Ana ficou pálida e congelou. "Papai!" O homem se aproximou, olhando para Ana com tristeza. "Sim, sou eu, e tenho algo a confessar." As palavras dele fizeram o chão tremer sob os pés deles. O riso maligno do homem mascarado se misturava ao caos, e todas as perguntas que Ricardo e Ana tinham pareciam pequenas diante do que estava prestes a ser revelado. O que mais eles não sabiam? O que a verdade de seu pai significava para o futuro deles, e aquelas palavras poderiam mudar tudo novamente. Enquanto a sala estava repleta de tensão, a voz do pai de Ana cortou o ar. "Sim, sou eu, e tenho algo a confessar." As palavras dele fizeram o chão tremer sob os pés deles. O riso maligno do homem mascarado se misturava ao caos. Ricardo olhou para o homem com olhos arregalados. Você estava aqui o tempo todo?" questionou, o coração acelerando. "O que você sabe que pode mudar tudo? Eu sei mais do que você imagina. Não é só sobre vocês dois. É sobre a herança que deixamos, sobre o segredo que nossos pais guardaram." A voz do pai de Ana estava carregada de emoção. Ele se virou para Ana, que parecia absorver cada palavra, cada revelação. "A verdade é muito mais profunda e sombria do que você pode imaginar." Ana deu um passo à frente. "O que você está dizendo? O que mais você escondeu?" A urgência na voz dela era palpável, e o medo começava a misturar-se à expectativa. Se tudo o que ela soubesse estava prestes a ser atingido, o impacto poderia ser devastador. Felipe, ainda tenso, interrompeu. "O legado que vocês têm é mais complicado do que esse joguinho de amor, e vocês não têm ideia do que está se desenrolando." O homem mascarado se endireitou, ainda parecendo se divertir com o espetáculo. "Oh, sim, o legado, que lindo, e eu sou apenas um peão nesse tabuleiro." Ricardo sentiu um nó na garganta. "O que você quer dizer com isso?" Frustrado, ele avançou. 2 homens armados entraram correndo pela porta dos fundos, atraídos pela comoção. A sala começou a se agitar ainda mais, o pânico crescendo. Justo então, como se tivesse ouvido alguma música estrondosa de fundo, uma grande explosão se ouviu do lado de fora. O impacto fez todos caírem.
A blusa de Ana se rasgou com o movimento e o ar ficou pesado de poeira e gritos. Ricardo, sem pensar, agarrou Ana e a puxou para si. Fique perto de mim, disse ele, olhando ao redor em busca de uma saída. Mas então, em meio à fumaça, uma figura apareceu, se movendo rápido em direção a eles. Era Clara, com o olhar distorcido de desespero. Ana. Ricardo, a verdade sobre vocês dois não é o que vocês acham que é, gritou ela. Mas antes que pudesse explicar, um segundo homem mascarado surgiu atrás dela, segurando um dispositivo próximo ao peito. Calem-se todos, é hora de descobrir o que realmente está em jogo. Ele gritou enquanto apertava o botão do dispositivo, acionando uma série de explosões controladas. A sala virou um verdadeiro inferno. Cristais de um lustre enorme caíam como meteoros, o cheiro de fumaça e medo consumindo os presentes. E entre o caos, Ricardo se lembrou das palavras de sua mãe. A verdade poderá te libertar, mas pode também te aprisionar. Ele olhou para Ana, que agora parecia pálida, mas determinada. Estamos juntos, Ana, não importa o que aconteça, gritou ele, puxando-a para baixo, enquanto pedaços de teto começavam a desabar. Mas o que Ricardo não sabia era que aquela explosão não era o final. Era apenas o início de um pesadelo muito pior. Assim que a poeira assentou, uma última figura surgiu das sombras. Era uma mulher com longos cabelos escuros, e quando ela se virou, os olhos de Ricardo ficaram arregalados. Era sua mãe. Mas algo estava diferente. Mãe, ele gritou sem acreditar no que via. O que você está fazendo aqui? Ela o encarou com uma expressão de dor e coragem. Ricardo, seu pai não é quem você pensa que é. Ele não é o homem que você conheceu. Ele é parte de algo muito maior e mais sinistro. As palavras dela caiu como um raio e tudo pareceu desmoronar novamente. O que isso significava para o amor deles, o que mais ele escondia e por que tinham que enfrentar isso juntos. Ana olhou para Ricardo, seus olhos refletindo um mar de incertezas. E agora? O que vamos fazer? A enorme sala, agora quase um caos completo, mantinha os segredos mais profundos e assustadores nas sombras. E enquanto o mundo girava em torno deles, a verdade se tornava um monstro cada vez mais difícil de encarar. O que mais seria revelado nessa história já tão cheia de reviravoltas? Ricardo observou a cena como se estivesse em câmera lenta. A mãe de Ana, Clara, o homem mascarado. Todos entrelaçados em um jogo que parecia maior do que podiam imaginar. O caos ao redor deles era palpável e o ar estava pesado com o cheiro de fumaça e medo. Ele estava com o coração na boca, a adrenalina disparada. Ana, ele segurou a mão dela, sentindo o frio dela entre os dedos. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Ele viu os olhos dela, arregalados, cheios de dúvidas, mas também de uma determinação feroz que ele amava profundamente. O rosto da mãe de Ana estava pálido, mas a coragem reluzia em seus olhos. Ricardo, a verdade é que todos nós estamos entrelaçados em um passado obscuro. O amor que vocês sentem é inegável, mas pode ser um jogo cruel de destino. Ela olhou para Ana e as lágrimas começaram a escorregar. Você precisa saber que a história da sua família não é simples. Seu pai, ele sempre escondeu segredos que podem mudar tudo. Felipe, aproveitando a confusão, olhou para Ricardo e Ana, um sorriso malicioso desenhado em seu rosto. Que emocionante! Vocês acham mesmo que podem escapar de seus verdadeiros legados? O passado sempre volta. Ele começou a rir, mas o olhar dele era um veneno. Ana, eu vou proteger você, Ricardo gritou, sentindo-se fortalecido. Ele sabia que, independentemente de tudo, seu amor por Ana era a âncora em meio ao furacão. Eles estavam juntos e isso significava tudo. De repente, um clarão cortou o ar. A figura do homem mascarado se levantou novamente, mas desta vez a determinação de Ricardo não vacilou. Ele estava pronto para enfrentar o que viesse. Vamos para a saída? Ele puxou Ana, os dois correndo enquanto as pessoas gritavam e se debatiam ao redor. A saída estava em vista, mas quando estavam prestes a alcançar a porta, uma nova explosão sacudiu a mansão. As paredes tremiam e o chão se partia, mas Ricardo não hesitou. Ele continuou puxando Ana, os dois saltando por cima de destroços. Estamos quase lá. Mas quando chegaram à porta, uma nova figura apareceu. Era seu pai, com um olhar que misturava dor e determinação. Chega, eu não vou deixar isso acontecer. Ele se interpôs entre eles e a saída, e por um breve momento, os olhos de Ricardo se encontraram com os dele. O que você está fazendo aqui, pai? Ricardo sentiu o nó na garganta. O homem que ele sempre admirou estava ali enfrentando-os. Eu não posso deixar que tudo isso se repita. Não há lugar para você ou Ana nesse jogo. Ele forçou uma separação estratégica e olhou para Ana. A verdade é mais complexa do que você pode imaginar, e o amor que vocês sentem pode custar mais do que estão dispostos a pagar.
Ana balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo. Eu não posso acreditar que nossos sentimentos são uma maldição. Você precisa acreditar para escapar. A voz do pai era firme, mas Ana não cedeu. O que aconteceria com ele se o amor fosse realmente um fardo? Ricardo gritou para a mãe de Ana. E você, o que tem a dizer é verdade. A mãe de Ana tomou coragem e respirou fundo. Às vezes, o amor não é suficiente. Vocês têm que se perguntar, estão dispostos a pagar o preço? A sala estava cheia de incertezas, a tensão era palpável. Mas no meio de tudo isso, Ricardo segurou a mão de Ana, uma luz em meio à escuridão. Nós vamos encontrar um jeito, juntos. Em um último esforço, eles avançaram enquanto o caos reinava, alcançando a saída. Com um único olhar, eles firmaram um compromisso silencioso um com o outro. O amor deles poderia não vencer todos os desafios, mas era a única chance que tinham. E quando saíram da mansão em ruínas, o mundo lá fora era um mistério. Mas um novo princípio era possível, uma jornada que começava agora, longe das sombras do passado. Agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias. Queremos saber o que você achou desse final. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere NM mais o M segundo para fazer isso. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos nessa.